Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando com todos vocês das coisas de Deus. Nós estamos dando sequência ao estudo que fala sobre o Atalaia. Apenas para repetir, o Atalaia, ele é um sentinela, ele é aquele que avisa ao povo com relação ao perigo. Olhe bem a palavra que eu estou usando. O sentinela, ele é aquele que avisa ao povo com relação ao perigo, as coisas que poderão acontecer. Esse é o verdadeiro Atalaia. E nós temos falado que hoje em dia quase nós não vemos os atalaias. Hoje nós vemos muitos pastores pregando apenas as coisas boas. Muitos pastores hoje, para atrair as pessoas e muitas vezes para enganar as pessoas de uma forma enganosa, esses pastores eles falam apenas das coisas boas, que Deus é muito bom, que Deus é maravilhoso, que a vida da pessoa vai ser um sucesso e que ela não precisa ter nenhum tipo de responsabilidade. E eu gostaria de ler um versículo cujo título fala o seguinte, está em Jeremias, capítulo 8, e o versículo é o versículo 7. Diz assim, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O meu povo não conhece o juízo do Senhor. E o título fala, o castigo é inevitável. Você deve prestar atenção quando você lê a Bíblia nas palavras que você lê. Porque cada palavra, ela tem um significado naturalmente. Então, a Bíblia fala que o castigo é inevitável. Castigo para quem? Castigo para aqueles que desobedecem. Castigo para aqueles que não têm responsabilidade com as coisas de Deus. E é isso que a gente não vê nos dias atuais. Você vai nas igrejas hoje e os pastores, na sua maioria, eles apresentam um montão de artifícios para atrair as pessoas. Então a pessoa chega com a vida toda errada e essas pessoas não querem mudar. Por quê? É muito fácil chegar na igreja, pegar o envelope, pegar o dízimo, colocar uma oferta, fazer isso, fazer aquilo outro. Então as pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade. Então a Bíblia fala, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Se você lê a Bíblia, meu amigo e minha amiga, e você, pastor, quantas vezes você vai ler na Bíblia o juízo de Deus, a ira de Deus, a revolta de Deus? Quantas vezes você vai ler isso? Agora, poucas vezes você vai ler sobre o amor de Deus. Pode ler a Bíblia, pode ler a Bíblia, porque Deus ele é justo. Ele vai julgar de acordo com as nossas atitudes. Deus vai julgar a gente de acordo com as nossas atitudes. E, infelizmente, as pessoas desconhecem isso porque os pastores, eles não falam sobre o juízo de Deus. Quando eu falo do juízo de Deus, estou falando da justiça. O juízo é um atributo da justiça de Deus. Então as pessoas não querem mudar. As pessoas querem viver a sua maneira. As pessoas querem seguir a Deus à sua maneira. É isso que nós temos visto. É isso que nós temos visto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Está chovendo muito em São Paulo, não é verdade? As ruas estão ficando alagadas. Então é muito fácil culpar o governo. Mas e as pessoas que jogam lixo na rua? De quem é a culpa? É do governo ou das pessoas que jogam lixo na rua? As pessoas que não têm educação. Então é fácil culpar o governo. Como é fácil culpar o diabo pelos problemas que a pessoa tem. Mas a culpa nem sempre é do diabo, a culpa nem sempre é do governo, dos políticos. A culpa é da ignorância das pessoas, da falta de educação das pessoas. Então elas enchem as ruas de lixo e depois, elas, quando vem a chuva, elas querem culpar os políticos. Aí aparecem aqueles programas de televisão que ficam o dia todo falando, tá vendo? Olha, onde está o prefeito? Onde está o governador? Onde está o presidente? Agora, qual é a culpa do governador? Qual é a culpa do presidente? Qual é a culpa do prefeito? Se as pessoas são mal educadas. Da mesma forma, trazendo isso para a Bíblia, qual é a culpa que o diabo tem se as pessoas não têm responsabilidade em temer a Deus? Se as pessoas não têm responsabilidade em obedecer a Deus? E isso é obrigação do atalaia, isso é obrigação do pastor.
Não ficar levando as pessoas à facilidade, a imediatismo. Não ficar levando as pessoas dizendo, não, porque Deus vai mudar a sua vida, porque Deus ele vai te perdoar, porque Deus é maravilhoso, porque todo mundo vai para o céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Todo mundo que morre era bom. Não é verdade? Não é isso que a gente vê? A pessoa morre, olha, vai fazer uma falta. É uma perda irreparável. É algo insubstituível. Quer dizer, isso é mentira. Isso é para agradar as pessoas. E o homem de Deus, ele não pode viver para agradar as pessoas. O verdadeiro atalaia, ele não agrada as pessoas. Ele fala a verdade. Ele fala do juízo de Deus. Então, para que Deus criou o inferno? Diz para mim. Então, Deus é estúpido. Deus é estúpido, para que ele criou o inferno? Quem que vai habitar no inferno? Então, Deus, ele é doido. Deus, ele é doido. Então os pastores não falam isso, porque isso não dá ibope. E quanto menos os pastores falarem, e vai ser pior, porque as pessoas, elas vão se achar santas, elas vão se achar no direito de que Deus tem que fazer tudo na vida delas. Eu sou o contrário, eu prego o contrário, eu penso de uma forma contrária. Ainda que você não goste, mas você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Não, você pega o seu problema e vai na igreja e lança na mão do pastor. E o pastor, então, para te ganhar, para ganhar o teu coração, ganhar o teu sentimento, ele fala, não, eu vou orar pela senhora, eu vou orar pelo senhor, e a sua vida vai mudar. A senhora pega esse envelope aqui, a senhora pega o dízimo, a senhora faz isso, a senhora faz o sacrifício, a senhora coloca tudo, e eu vou orar pela senhora, e a sua vida vai mudar. Eu sou o contrário. Eu penso de uma maneira contrária. O que adianta a minha oração se você não tem responsabilidade para com as coisas de Deus? Então é isso que eu ensino. É isso que eu ensino, porque é isso que está na Bíblia. E Deus falou isso para Jeremias. No próximo vídeo eu vou mostrar isso para vocês, onde está escrito. Deus falou para Jeremias, não adianta você orar pelo povo. Não adianta você orar pelo povo, porque eu não vou te ouvir. Então, isso é bíblico, isso é justo. O que adianta, meu amigo e minha amiga, você dizer que você crê em Deus, se você não tem responsabilidade para com as coisas de Deus? Agora, a culpa são dos pastores. São desses pastores almofadinhas, coxinhas, esses pastores que pregam um evangelho maquiado e moderno e superficial. Um evangelho que só tem bênçãos, Eu não vejo esses pastores pregarem o evangelho do juízo. Eu não vejo os pastores pregarem o evangelho do juízo. Então, por isso, você tem que saber, a sua vida vai mudar quando você tiver responsabilidade. Não vai ser a oração do pastor, do bispo, do apóstolo, do profeta que vai mudar a sua vida, não. A sua vida vai mudar quando você obedecer e tiver responsabilidade naquilo que está escrito aqui. No programa seguinte, nós vamos falar sobre a oração que Deus falou que Jeremias não fizesse porque Deus não iria ouvir. Eu quero convidar vocês para esse domingo, mais uma vez, em Santo André, todos os domingos às 10 horas da manhã, nós estamos em Santo André, especialmente aí na cidade de São Jorge, na Avenida São Paulo 455, perto da estação de trem Capoava. Vou repetir, Santo André, cidade de São Jorge, Avenida São Paulo, Avenida São Paulo 455, perto da estação de trem Capoava. Então, todos os domingos às 10 horas da manhã, nós estamos estudando sobre o Atalaia. Nós estamos dando sequência sobre o Atalaia. E também pedir a sua ajuda financeira. Você que quer nos ajudar, hoje eu sou um pastor independente, eu não estou ligado a nenhum sistema, eu estou trabalhando para abençoar as pessoas, falando a verdade para as pessoas, mas eu preciso da sua ajuda. Através do seu dízimo, da sua oferta, a gente pode seguir esse trabalho. Nós estamos pagando aluguel, nós temos várias despesas, então se você quer esse trabalho, se você gosta do evangelho genuíno, do evangelho dos princípios que você se converteu, então me ajude através do seu dízimo, da sua oferta. Você que está fora do Brasil, através da Western Union ou da MoneyGram, você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo chega no mesmo dia. Basta você entrar no Facebook e perguntar, bispo, o senhor está onde? Que eu quero enviar o meu dízimo, eu quero enviar uma oferta para ajudar no seu ministério, para ajudar nesse trabalho que eu creio, eu gosto desse tipo de trabalho. Então você pode nos ajudar, que está nos Estados Unidos, na Colômbia, no Japão, na Inglaterra, qualquer parte do mundo existe essa companhia, o Western Union e também a MoneyGram, ou às vezes existe até uma outra companhia e você enviando o seu dízimo, a sua oferta, chega no mesmo dia.
Então, você que quer nos ajudar com 100, 200, 300, o que você puder nos ajudar para a gente levar esse evangelho, para a gente mostrar às pessoas que Deus ele é justo. Deus não é só amor, Deus ele é justo. Nos atributos de Deus está a justiça de Deus, está a ira de Deus, está o juízo de Deus, como está também o amor de Deus. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, ali na Avenida São Paulo, 455, em Santo André, na cidade São Jorge, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado com a verdade. Um encontro marcado com a verdade. Para terminar, foi Jesus quem disse isso: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.